Fala aí, galera, bem-vindos ao Toco é Gol, seu canal de notícias. Não se esqueça de se inscrever, hein? Deixe seu like, compartilhe, pessoal, e bora lá para as notícias. Vamos lá. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a situação preocupante da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, com atuações questionáveis, críticas de todos os lados e a ausência de Neymar. A equipe tem enfrentado dificuldades que ninguém esperava, pessoal. O pessoal tá triste, tá revoltado, o pessoal não tá aceitando, tá difícil. Vamos abordar os destaques da partida contra o Paraguai. O que a imprensa internacional tem falado sobre Vini Júnior, além de analisar o desempenho de jogadores como Endrick e Estevão. Fique até o final porque tem muita coisa importante para a gente discutir. A seleção brasileira não está vivendo seus melhores dias. Após a derrota contra o Paraguai, o zagueiro Marquinhos foi direto: "Não estamos com confiança." Isso foi o que ele disse. Essa frase resume muito bem o estado atual da equipe. A ausência de um jogo coletivo forte, somada à expectativa irreal em cima de talentos individuais como Vini Júnior, tem deixado a torcida brasileira frustrada. Vini Júnior, após a partida, enviou um recado para os fãs: "Não é tão fácil. O jogador enfrenta uma pressão imensa para ser o novo protagonista da seleção. Mas será que ele realmente pode assumir esse papel?" Na imprensa internacional, as críticas foram duras. Há quem diga que ele não é um craque que muitos esperam. E Arnaldo Ribeiro comentou recentemente que o jovem não tem o mesmo potencial de decisão que Neymar, por exemplo. Isso nos leva a uma pergunta importante: será que as expectativas em cima de Vini Júnior são justas? Outro ponto que gerou muita discussão foi o lance envolvendo o jovem Endrick contra o Paraguai. O futebol espanhol está de olho nele, mas a jogada trouxe preocupação. Da mesma forma, Estevão, jovem promessa do Palmeiras, também preocupou ao ser atendido em campo. Essa dependência de jogadores jovens e inexperientes para solucionar os problemas da seleção brasileira é um grande risco, especialmente quando vemos que eles ainda estão em fase de desenvolvimento. E falando em dependência de jogadores, não podemos esquecer de Neymar, atualmente se recuperando de uma grave lesão no joelho. Neymar tem sido apontado como a última esperança de muitos, mas aos 32 anos, será que ele ainda tem o que é necessário para carregar o Brasil de volta ao topo? Mesmo em seu auge, ele teve dificuldades em competições importantes. Agora, com um time sem confiança, fica ainda mais difícil acreditar seu retorno será o suficiente. O pessoal tá criando uma expectativa em cima de algo que tá complicado entender. Jovens que não têm experiência, Neymar que é experiente, mas tem uma certa irresponsabilidade, uma tendência, fica difícil. E o que dizer do técnico Dorival Júnior? Após uma rodada ruim nas eliminatórias, muitos questionam sua permanência à frente da seleção. Embora tenha sido sucesso em clubes como Flamengo e São Paulo, ele não conseguiu replicar os resultados no comando do Brasil. Será que a falta de um coletivo forte está pesando mais do que nunca? E aí, pessoal, o que vocês acham? Será que Vini Júnior, Endrick e Neymar podem devolver o brilho à seleção brasileira? Ou estamos vivendo uma crise mais profunda que exige uma reestruturação completa? Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. Eu acho a enquete ela é boa, embora, como o Casal falou, restrita, porque ela coloca essa discussão de qualidade de um time enquanto conjunto versus a qualidade dos jogadores. A gente pode discutir se os jogadores brasileiros hoje são de fato bons ou craques e tudo mais. Acho que essa palavra está cada vez mais desgastada, né? A gente pode pegar, acho que os paralelos de uma seleção. Ontem perdeu também. A eliminatória não é fácil. A Argentina perdeu bem perdido da Colômbia. A Colômbia mereceu Com ganhar. Rames, hein? Mas ela, com o Rames jogando muito, como disse o Casão, numa função específica, uma situação específica. A Argentina sem o Messi. Mesmo com o Messi, a Argentina se tornou uma seleção forte, campeã do mundo, porque ela se fortaleceu coletivamente. Você vê, o trabalho agora é longo, né? Você vê um conjunto, uma forma de jogar, é um time difícil de ser batido, né? Ontem perdeu com gol de pênalti. Então, hoje eu não vejo o futebol sendo decidido só por um craque,
nem o Messi, nem o Mbappé. E acho que a gente até discute se o Mbappé é craque. O Brasil hoje não tem craque. O Vinícius Júnior não é craque. O Vinícius Júnior é um ótimo jogador, que, aliás, no time dele, que funciona muito bem coletivamente, por vezes desequilibra, porque o conjunto do Real Madrid é sempre bom, né? Então, assim, a gente fica, talvez, fique esperando dele, ainda mais na ausência do Neymar, um jogador que pegue a bola, drible 5, 6 e faça o gol sozinho. Ele não vai fazer isso porque ele não consegue fazer isso. Se nem o Neymar consegue, menos o Vinícius, que tem uma outra característica. Talvez o que falte a ele e a quem o comande é falar: meu caro, você não precisa fazer isso. O seu jogo tem que ser um jogo outro, complementar, encontrar a melhor solução. Ontem ele não conseguia ganhar uma jogada do lateral do Paraguai, porque ele tentava sempre tudo sozinho, muito pela falta de aspecto coletivo da seleção. Acho que se espera do Vinícius, que é uma grande figura, um ótimo jogador, uma coisa que ele não pode entregar. Ele não é craque. Ele não é Ronaldo Fenômeno, ele não é Ronaldinho Gaúcho, ele não é nem Kaká, né? E vamos lembrar agora a Copa seguinte a que o Brasil ganhou. Talvez tenha sido a maior reunião de grandes jogadores do Brasil desde 70. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Adriano, Robinho na época, Juninho Pernambucano. Sem conjunto, desgovernado, foi um fiasco. Então, se aquilo valia para 2006, imagine agora. É necessário ter um aspecto coletivo mínimo, um sentido coletivo, que essa seleção não tem. E aí tem uma coisa curiosa, muito curiosa, que eu fiquei pensando ontem em relação ao Dorival e a sua insegurança na seleção. O Dorival vem se caracterizando pelos últimos trabalhos. Como é que a gente comparava, tirando aquele piloto que acerta logo o carro, né? Sabe como é que é? Ele chega. Acerta e foi carro, assim no Flamengo. Exato. Foi assim no Flamengo e no São Paulo, mais ou menos com a mesma fórmula. Qual é a fórmula? Triângulo no meio de campo, um lateral que fica mais como terceiro zagueiro e outro que sai mais. Né? Não foi isso que ele fez. E os três jogadores na frente. Foi assim que ele fez no Flamengo. Foi assim que ele repetiu no São Paulo. No Flamengo era o Felipe Luiz, o lateral que ficava. No São Paulo era o Rafinha. Triângulo no meio nos dois times. E ele faz na seleção a mesma coisa. Fica o Danilo, sai o lateral esquerdo. Os três no meio. E os três na frente, como se fosse uma fórmula mágica de acerto rápido. E depois de ir ganhando confiança com essa fórmula, aí o coletivo dos times dele rapidamente se encaixavam. Na seleção não está rolando. E ele não tá conseguindo saber o porquê. Ele tem essa fórmula. E essa fórmula na seleção não está funcionando. É claro que essa fórmula, treinado semanalmente, diariamente, você sabe que o desenvolvimento coletivo disso é mais rápido, né? Mas eu acho que ele está surpreso. Ele imaginou que ele fosse consertar o carro rapidamente também, sabe? E não está conseguindo. E não vai ser na base da individualidade. Se juntasse hoje todos os melhores jogadores brasileiros da atualidade, além do Vinícius, não vai ser jogando a bola para ele que vai resolver o jogo sozinho. Não existe mais isso, gente. A gente vive essa coisa porque em 2002 teve lá Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, em 94 teve Romário e Bebeto, e assim vai. O futebol não é mais assim, é um outro tipo de esporte hoje. Claro que o talento faz diferença, mas ele sozinho, ele não resolve. Até o Messi precisou de um conjunto bom e forte para ser campeão do mundo. E o Messi está acabando a carreira. Cristiano Ronaldo está acabando a carreira. E o resto são mortais. São mortais. O Vinícius Júnior não será nunca o craque do imaginário do brasileiro. Ele acha que ainda o Vinícius Júnior vai ser o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Ele não será. Ele não tem capacidade para tal. Ele é ótimo. Não esperem dele o que ele não pode entregar. E na cabeça dele, aí eu acho que tem esse problema. Na cabeça dele, ele acha que pode. E alguém tem que chegar no cara. Pode ser a comissão técnica, pode ser um psicólogo, tal. Você não precisa, porque você não sabe fazer isso. Você é mais um bom jogador. Você não tem que levar a seleção brasileira nas costas
depois de 24 anos sem título, porque você não tem condição e não tem essa responsabilidade. Ele não conseguirá. Muito bem. Ó, eu acabo de ser informado aqui que temos um vídeo surpresa para ser mostrado aqui ao vivo. Pode rodar, então. Eu nem sei do que se trata, mas vamos em frente. Cadê? Olá, tchanã, bom dia. Ó, me chamaram para participar do programa do Eduardo. Tô me achando. Primeiro, Eduardo, fica tranquilo, tá tudo certo, vai dar tudo certo. O Dorival prometeu e em 2026 você vai poder levar a sua vuvuzela, sua camisa amarela, sua meia da sorte para a final da Copa do Mundo de 2026. Fica tranquilo. Mas antes disso, no fim de papo às 6 da tarde, a gente vai ter que falar o que aconteceu ontem de novo. Porque, minha nossa senhora, o tal do trabalho, progresso, né? Antes era titibilidade, agora é o progresso do trabalho do Dorival. É assim, né? Começou bom e vai fazendo assim. Perdeu pro Paraguai, não tinha perdido só pro Paraguai na Copa América, agora é pra fazer o combo. Perdeu pro Paraguai por 1-0 e a gente vai falar dos estilhaços. Mas fica tranquilo, Eduardo, que na próxima data FIFA, que já tá aí, 25 dias, a gente vai jogar contra o último e o penúltimo colocado. Só acho que são os únicos dois que não vão pra Copa do Mundo no planeta. E aí 6 pontos garantidos. A gente vai falar disso, vai falar do holandês que chegou. Tá falando do holandês fluente, Eduardo? Espero que sim. A gente vai falar da Copa do Brasil, tem Corinthians e Juventude, tem Atlético Paranaense e Vasco hoje também. Amanhã tem o jogo do Flamengo com o Bahia, o São Paulo e o Atlético Mineiro. E eu, participando aqui, não posso deixar de falar parabéns para o senhor Arnaldo Ribeiro, chegando aos 70 anos, mas com um corpinho de 45. Arnaldo, feliz aniversário. 6 da tarde, quero todo mundo assistindo, hein? Tchau. Muito bem, tá aí o recado de Marília Ruiz com um parabéns ao Arnaldo e tudo mais, aniversário dele hoje, parabéns Arnaldo. Então tem fim de papo às 6 da tarde, Marília ressaltou bem, né? O Brasil vai encarar os dois piores times na próxima data FIFA, quem sabe consiga se recuperar aí, e vai falar do Depay e da rodada da Copa do Brasil. A gente vai falar do Depay já já, deixa eu só ler umas mensagens aqui, ó. O Chris Bacon fala, o presidente da CBF é a cara, literalmente, do nosso futebol. O Edinaldo já tentou de tudo, né? Tentou estrangeiro, tentou o Diniz, agora o Dorival. Vamos ver qual é a tentou o estrangeiro impossível, né? Porque quando o Tite saiu, quando o Tite falou que ia sair, pega o Abel Ferreira. O Abel Ferreira estava no auge naquele momento. Exatamente. Não, tem uma resistência aqui no Brasil, porque aí o presidente da CBF vai ouvir ex-treinadores. Cara, ex-treinadores brasileiros, eles vão se proteger, vão proteger a profissão, vão proteger a classe. Jamais eles vão ser favoráveis a um treinador estrangeiro. Jamais. Aí o cara vai ouvir pessoas que vão falar isso para ele. Pois é, exatamente. Ó, o Arnaldo citou aí o Neymar como o grande vencedor dessa data FIFA, por incrível que pareça. Deixa eu só ler mais aqui uma mensagem do Zona Tech Automação. Ele fala, bom dia, pessoal. Olha só, acho que até o Domenech Torrente se aplica-se o mínimo do que se faz na Europa, que aplica-se ao mínimo do que se faz nessa Europa, na Europa faria essa seleção jogar melhor, ou qualquer europeu do segundo escalão. Mas quem quer muito, nada tem. É mais ou menos de ter mirado lá no Ancelotti, e aí não consegue, e aí dá no que dá. E o Júlio César Bruno fala, os meninos do Real Madrid estão devendo. Arana jogou mais avançado, mas não recebia a bola. Danilo não dá mais, diz aqui o Júlio César Bruno. E o Daniel Couto fala, o problema é tudo, sem expectativa no Brasil, diz ele. Enfim, a galera aqui tá realmente... E o CRA do Nordeste fala, do NE, fala, na falta de bons laterais, não seria o caso de jogar com 3 zagueiros e usar os infinitos pontas que temos? Alegre não seria um bom nome disponível? Enfim, é um técnico estrangeiro aí, um nome, né, citado. Agora, Arnaldo, você falou, né, sobre o grande vencedor da data FIFA, Neymar. O Neymar, ele tá fazendo falta na seleção brasileira? Essa é a pergunta. Ele, quando não joga, ele é falado na seleção. Ele tá quase um ano fora da seleção por causa de ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho e do menisco do joelho esquerdo. Vou começar com você, Casão. Tá fazendo falta ao Neymar, por incrível que pareça? Não, porque tem que ter base para se falar que faz falta ou não faz falta. O ano passado, o Brasil empatou 0-0 com a Venezuela em Cuiabá, o Neymar era o 10. O Brasil perdeu para a Colômbia fora, o Neymar era o 10. O Brasil perdeu para o Uruguai, foi quando ele se machucou, o Neymar era o 10, estava 1-0 já para o Uruguai.
O Neymar disputou 3 Copas do Mundo, a primeira estava indo bem, aí teve uma entrada criminosa do Zuniga, quebrou costela, né, vértebra, sei lá, não jogou, mas estava bem. Agora, 18, ele foi o Caicai, que virou meme no mundo todo, e 22, ele já foi quebrado. Ele já foi quebrado, porque o histórico dele, depois de 18, é se quebrar. É tornozelo, é pé, é dedo, metatarso, agora ligamento cruzado. E o lance é o seguinte, vem do lado dele. Eu vou discordar num ponto do Arnaldo. Eu não acho que ele está saindo vencedor. Eu acho que ele está saindo, ele está sendo, nessas derrotas do Brasil, está sendo a pior coisa para ele nessas derrotas do Brasil. Por quê? Estão jogando toda a esperança, expectativa numa volta do Neymar, que ele já provou, desde quando entrou na seleção brasileira, que ele não decidiu, que ele não foi determinante em nenhuma competição que ele jogou, né? E a única Copa América que o Brasil venceu foi em 19 e ele não jogou. Antes, ele já tinha essa pressão. A seleção joga pro Neymar. O Neymar é o melhor jogador. O Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Ele tem que decidir. É o Neymar ou o Neymar quando ele era jovem e não tinha tantas contusões. Hoje, estão jogando a mesma responsabilidade para ele, com 32 anos, com o joelho recuperando de ligamento cruzado. Já faz 1 ano que ele não joga. E vou dizer uma coisa. Esse negócio de sem pressa não existe, gente. Ele não está pronto. Ele não está pronto para jogar. Não é que o Al Hilal não está com pressa, nem a seleção. Ele não está pronto. Porque qual jogador que está pronto vai falar, não, vou esperar mais um pouquinho, não estou com pressa. Que é isso? O cara não joga há 1 ano, o jogador gosta de jogar. Ele não está pronto para jogar. Ele não pode entrar em campo para jogar. Ele não está legal para jogar. Não sei se é a parte clínica ou a parte da força muscular, da massa muscular, ou medo ainda de girar em cima do joelho, que isso é normal, acontece mesmo, mas ele não está pronto. Não tem essa sem pressa. Sem pressa não existe no futebol. O cara está pronto, vai jogar. O cara está pronto, ele mesmo vai pedir para jogar. Então, o que eu vejo aquela mesma bomba que sempre estava acesa, que sempre ficou acesa, e que estava nas mãos dele, quando ele era jovem, rápido, driblador, e que dava medo no adversário, agora está caindo para ele a mesma bomba, só que ele, mais velho, já não estava jogando bem há muito tempo, sérias contusões uma atrás da outra, e agora essa, que é pesadíssima, ligamento cruzado. Ligamento cruzado, ele já está 1 ano. 1 ano está sem jogar. E normalmente o ligamento cruzado você volta em 8, 9 meses, 10 meses. 10 meses o cara já está no campo treinando com bola, chutando, fazendo zigue-zague e tudo mais. Ele está há 1 ano e não foi para o campo ainda. Jogar, treinar com os companheiros dele. E eu não vejo, só uma coisa, eu não vejo como uma coisa boa para ele o Brasil tá perdendo, entende? Se o Brasil tivesse jogando mais ou menos e tivesse ganho de 3-0 do Equador, empatado, jogando bem com o Paraguai, todo mundo, a grande maioria, ia achar que ele tinha que voltar. Mas ele ia voltar sem essa bomba na mão. Porque o futebol do Brasil estava mais ou menos, estava ali, ganhando, 3º lugar nas eliminatórias, mas ele vai voltar, quando ele voltar, e se voltar, vai ser uma roubada do cacete. Então eu não vejo nada favorável para ele, não vejo mesmo. Diga lá, Arnaldo, você falou que o vencedor desta data FIFA é o Neymar, mesmo não jogando. De forma irônica, quanto mais a seleção joga mal, quanto menos ele joga, mais se cria a esperança. Eu concordo com o Casão. Eu acho que o Neymar não joga uma grande partida de futebol há muito tempo, mesmo antes da lesão. Só que fica essa situação, né? De como não tem o Brasil. E acho que o Neymar ele merece a nossa análise no campo, porque talvez ele tenha sido transformado precocemente no único jogador desequilibrante do futebol brasileiro. Isso desde 2010, sem um outro parceiro. Normalmente na história a gente via 2, 3 do mesmo nível. E o Neymar não teve no auge, e agora está longe do seu auge. A gente não sabe de fato
se ele vai conseguir voltar a jogar futebol em alto nível. Porque ele nem estava jogando em alto nível antes da lesão seríssima, né? Mas cria-se esse imaginário que o Casão descreveu. Ou melhor, cria-se a impressão de que era ruim com ele e tá pior sem ele, né? Então, essa situação... E acho que essa situação ela é turbinada dentro da própria seleção brasileira, né? Com os jogadores, com o treinador e com a gente mesmo, porque, como diz o nosso interlocutor aqui, muitas vezes as perguntas para o Dorival e para os companheiros do Neymar na seleção são sobre o Neymar e mesmo na ausência dele. Nesse período pós-Copa que o Neymar jogou, e o último retrato foi o gol que ele faz contra a Croácia, e ao mesmo tempo não bater pênalti contra a Croácia, eu estou refrescando, né? Ficar por último para bater o pênalti. Tem tudo isso aí, né? Nesse último jogo competitivo do Neymar. Trocamos o técnico. O Fernando Diniz veio e falou: minha seleção é Neymar mais 10, ele tem que escrever o último capítulo. E tentou transformar a seleção em função do Neymar, ele com uma nova função. Não deu e ele se lesionou seriamente. O Dorival responde, e tem curiosamente uma história com o Neymar no início, no Santos e tudo. Então o Neymar, eu estou falando que o Neymar é o nome na padaria agora, entendeu? Se você vai agora. Quando a seleção... mais pelo que os outros não estão jogando do que ele jogou recentemente. E, de fato, essa situação da recuperação dele, o Casão chamou a atenção por um ponto. Hoje, o protocolo comum, trivial, do ligamento cruzado é de 7 a 8 meses e tal. O Neymar já extrapolou esse prazo. Esses mais 2 meses, eu também tenho a mesma impressão do Casão. Não é questão que não tem pressa, é que ele não está pronto mesmo. Esses mais 2 meses, antes de voltar aos campos, significam que ele não jogará pela seleção brasileira, nem que o treinador queira, até o final do ano, né? Nessas próximas 4 partidas, nessas 2 datas FIFA. E acho que como ele é um personagem quase único nessas décadas recentes em relação ao futebol brasileiro, sem um outro capaz de equiparar com ele, tecnicamente falando, ele está ainda na boca do povo. A cada derrota, a cada partida ruim da seleção, a memória dos jogos em que ele participava e também não ia bem, ela já se foi, e fica essa impressão de que, olha lá, tá pior sem o Neymar. E acho que se ele voltar a jogar em boa condição, já vai ser suficiente para a carreira dele. Acho que a maior preocupação agora é ele conseguir voltar a jogar. Uma lesão de cruzado. A gente está vendo com o Dudu aqui, guardando as proporções, certo? Que teve uma lesão de cruzado, mais ou menos na mesma idade do Neymar, e não está conseguindo jogar no Palmeiras do Abel, né? No Palmeiras do Abel, não é na seleção brasileira. Então, não é simples. Talvez ele não consiga mais voltar a jogar em alto nível. É uma possibilidade grande. Mas o que eu digo é que a cada partida da seleção, a cada jogo que o Neymar não entra em campo, fica reforça esse imaginário de que seria melhor com ele, né? Porque sem ele tá bem ruim também. Essas são as notícias de hoje, pessoal. Deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Até mais!